Olá, e hoje o vídeo é exclusivo para você que está querendo fazer ou já está fazendo, estudando para o French Wine Scholar. É um curso especializado em vinhos franceses, então hoje eu vou dar dicas de como você deve estudar e as questões como caem mais ou menos na prova. Fica atento só às minhas dicas. O French Wine Scholar é um curso de certificação de reconhecimento, de conhecimento dos vinhos franceses, promovido pela escola Wine Scholar Guild, junto com o Ministério da Agricultura da França. Então, é um curso bem importante para quem quer se profissionalizar no mundo do vinho, mas ele é um curso difícil. As pessoas, é só França, então vai ser fácil, né? E não é assim, gente. O curso é bem detalhado, você vai precisar saber detalhes como história do vinho na França, detalhes do clima de cada região, do solo de cada região, das uvas mais importantes de cada região, o estilo de vinho de cada região e as apelações de origem controlada. Sim, você tem que saber praticamente tudo do mundo do vinho francês. Quem está matriculado no curso e vai fazer a prova já deve ter recebido o material e tem aí mais ou menos um mês e meio antes da prova para estudar. Quando eu fiz, o curso era junto com a prova, então eu tive aula e no último dia eu tive prova. Parece que agora o módulo é que você vai ter aula e um mês depois você faz prova, ou 45 dias, alguma coisa assim me informaram. Mas, então isso é legal, porque você tem um prazo maior para estudar depois que você tem um contato com um professor que vai te passar todo o conhecimento, o estudo daquela apostila. O que você tem que fazer? Ler toda a apostila, estudar a apostila antes da aula. Você precisa ir com o material estudado, porque senão você não vai aproveitar a aula. Porque a aula é muito corrida, é rápido, o professor não tem tempo para voltar e tirar dúvidas bobas. Ele está ali para tirar dúvidas mais complexas. Então, na verdade, você já tem que ter conhecimento de tudo aquilo que ele está falando. Essa é a regra número 1. Ler o material antes de começar a aula no curso. A minha segunda dica é que você acesse o site, você vai receber um link e uma senha para você acessar o site do curso e você deve assistir todos os vídeos, tem PowerPoint e também tem simulados na sua página. Faça isso porque ajuda bastante. É em inglês, mas eu acredito que seja fácil para muita gente. Quem não souber inglês, infelizmente essa parte fica mais complicada. Mas eu sugiro bastante, se você fala inglês, entrar e fazer toda a parte do curso online, porque ajuda muito no conhecimento. A minha terceira dica é que você imprima mapas das sub-regiões, das regiões produtoras de vinhos da França, para você poder fazer um esquema de estudo com mapas. Visualmente, é assim que funciona para mim, é muito melhor. E a prova tem muitas questões que meio que julgam, perguntam para verificar se você tem uma ideia visual dos locais da França. Então, o mapa é fundamental no seu estudo. No livro vem um mapa, mas eu obviamente gostava de fazer 3, 4 mapas para ver se eu estava realmente com todo o conteúdo na mente. A próxima dica é que você fique atento aos detalhes mais diferenciados em cada região. Às vezes no livro, no texto fala assim, porque é só permitido castas tintas nessa região. Marque isso. Isso com certeza é uma questão possível da sua prova. Tudo aquilo que é diferente ou que chama mais atenção. Você vai precisar gravar dados históricos e os nomes das principais pessoas nesses dados históricos. Como, por exemplo, quando teve a mudança na Alsácia, que era muito tempo foi França, muito tempo foi Alemanha, e a guerra ali, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, quem estava com que terra no poder na época, se era a França ou se era a Alemanha, e também os personagens, as pessoas que durante essa temporada fizeram parte dessa troca e principalmente os seus atos durante essas guerras e revoluções. Faça esqueminhas para decorar a ordem das regiões, por exemplo, do Côte du Rhône e da Borgonha. Cai na prova, vai te pedir a ordem, por exemplo, do Côte de Nuits, depois Côte d'Or, e aí você tem que saber exatamente a ordem que fica
cada AOC. No Côte du Rhône também cai. Ele pergunta se Condrieu, Côte-Rôtie, Hermitage, Creuse-Hermitage. E aí essas ordens ele vai te dar todas elas em opções para marcar um xizinho, qual é. Só que ele troca uma, então você realmente tem que saber, porque se você errar uma, você já errou a questão. E o mais importante é que a prova não é difícil. O difícil é o tempo que você tem para responder as 100 questões. 60 minutos, que foi o tempo que eu tive, acredito que é o tempo ainda da próxima prova, não é muito, porque em 60 minutos você tem que preencher o cartão e tem que ler todas as questões e responder. Então eu sugiro que você vá fazendo todas as questões que sabe e passe das questões que não sabe. Depois, com o tempo, você volta lá. Muita gente, quando eu fiz a prova, ficou correndo no final porque parou, pensou muito em algumas questões e aí não deu tempo de finalizar. E às vezes a questão que você sabe está lá no final. Então eu sugiro que você vá, todas as questões, soube, vai. Não soube, pula a questão. Volta depois para fazer todas. E pelo menos dedique 10 ou 15 minutos do final só para marcar no cartão resposta. Como eu disse, clima, solo é muito importante, assim como altitude e latitude. Tenha todas essas referências bem gravadas. Qual é a região com maior latitude, qual é a região com maior altitude, isso cai na prova. Também cai solos emblemáticos, como qual é o solo de Chablis, o solo que faz o vinho Pouilly-Fumé. Então são detalhes muito importantes que você tem que entender, porque cai na prova, que é exatamente para saber o quanto você estudou profundamente aquelas questões. E por último eu vou colocar algumas questões aqui que caíram na minha prova, outras não, mas que eu estudei e que podem cair na sua prova. Eu não vou dar a resposta, são todas questões de múltipla escolha, mas aí você, estudando, vai buscar essas respostas. A AOC Saint-Brie, na Borgonha, produz vinhos com que uva? Quais são os 10 Beaujolais Cru? Na ordem. Qual o menor Beaujolais Cru? Qual o maior Beaujolais Cru? Qual o mais novo Beaujolais Cru? Quais são as 4 satélites de Saint-Emilion? Qual a porcentagem de Malbec e da uva Tannat e Merlot permitida em KO? A uva do Blanquet método ancestral é? Quais as uvas brancas e a porcentagem permitidas em Creuse-Hermitage? E essas foram algumas questões que caíram na minha prova e outras que eu estudei no simulado. Eu sugiro que vocês fiquem bem atentos a esses detalhes, mas sempre muita atenção, porque eu acho que a prova, mais do que difícil, na verdade, ela é uma pegadinha. Então você tem que ficar esperto, porque se lá tá 15% e era 20% daquela uva permitida, você erra a questão. Então tem que realmente estudar a porcentagem, a uva permitida em cada região para saber. O solo também é bem importante, eu acho que há bastante questão de solo, assim como cai bastante aquelas questões perguntando se uma AOC pode fazer vinho branco, rosé ou tinto, e às vezes é uma AOC somente para vinho tinto, outra somente uma AOC de vinhos doces, então isso cai bastante. Mapas também, fundamental você estudar visualmente como está posicionado cada região, porque cai sim. Pergunta, por exemplo, em Grave, onde é que está Sauternes, onde é que está as outras regiões de vinhos doces. Pergunta exatamente quem está da margem direita, na margem esquerda. Também pergunta qual é a região que liga o Rhône Norte do Rhône Sul e as 4 lados, né, norte, sul, leste, oeste, às vezes de uma região. Então fique bem atento. E também a posição do rio. É muito importante vocês entenderem que o lado do rio não é como você enxerga o mapa, mas o lado da nascente do rio. Então, às vezes, o lado direito é o lado esquerdo. Eu sei que isso é um pouco complicado entender, mas é a nascente do rio é que vai dizer o que é lado direito e o que é lado esquerdo. Isso é uma questão muito fácil de cair na sua prova, ok? E é isso, eu acho que eu tentei ajudar um pouquinho você que está estudando para a prova. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, entre em contato comigo. Faço questão de ajudar todo mundo que está estudando. Esse é o caminho para termos mais e mais profissionais e apaixonados pelo mundo do vinho. E eu desejo boa sorte na sua prova. Tchau, tchau e até o próximo vídeo aqui no canal.